os 31 melhores versículos sobre investimento. Você pretende ter uma vida financeira próspera? Se respondeu sim, então você precisa saber investir com sabedoria. Mas, onde aprender a investir? A resposta é simples. Você pode aprender a investir lendo a Bíblia Sagrada. Afinal, nela existem diversos princípios para investirmos com rentabilidade e segurança. Foi pensando nisso que eu separei 31 versículos, ou melhor, os melhores versículos sobre investimento. Então, assista esse vídeo até o final e descubra o que a Bíblia diz sobre investimento. Mas antes de nós começarmos, eu peço muito que você deixe seu like, compartilhe, se inscreva aqui no meu canal, clique no botão abaixo do vídeo inscrever e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você ative esse sininho para você receber a notificação do YouTube assim que eu colocar um próximo vídeo todos os dias. Os 31 melhores versículos sobre investimento. Antes de investir, poupe. Na casa do sábio, há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Provérbios 21, 20. Poupe principalmente no tempo de fartura. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Provérbios capítulo 6, versículos 6 e 8. Poupe e invista para criar uma reserva de emergência. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo, que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 34 e 36. Invista naquilo que você conhece. Não é bom agir sem refletir, e o que se apressa com seus pés erra o caminho. Provérbios capítulo 19, versículo 2. Diversifique seus investimentos. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1, 2 e 6. Não seja desonestos em seus investimentos. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Provérbios 13, 11. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Provérbios 16, 8. O homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Provérbios capítulo 28, versículo 20. E Deus que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Lucas, capítulo 16, versículo 10. Feliz é o homem que empresta com generosidade,
e com honestidade conduz os seus negócios. Salmos 102, versículo 5. Não confie na violência, nem espere em ganhar alguma coisa com o roubo. Ainda que as suas riquezas aumentem, não confie nelas. Salmos, capítulo 62, versículo 10. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos, explorando o povo, acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. Provérbios, capítulo 28, versículo 8. Conserve-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus, capítulo 3, versículo 5. Acompanhe seus investimentos. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Provérbios, capítulo 27, versículo 23. Saiba que imprevistos acontecem. Retornei para ver debaixo do sol que a corrida não é dos ligeiros, nem a batalha dos poderosos, nem tampouco são os sábios os que têm alimento, nem tampouco são os entendidos os que têm riqueza, nem mesmo os que têm conhecimento têm o favor. Por quê? Ele explicou: porque o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos eles. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Não tome decisões precipitadas. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Provérbios, capítulo 21, versículo 5. A pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. Provérbios, capítulo 14, versículo 29 e 30. Seja prudente. Deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usado para medir vocês. Lucas, capítulo 6, versículo 38. Busquem conselhos. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há busca de conselheiros. Provérbios, capítulo 15, versículo 22. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros, e a tudo que as suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Salmos 128, 1 e 2. Planeje-se para o futuro. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Salmos 84, 11. A quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Provérbios, capítulo 11, versículo 24. Saiba que o futuro pertence a Deus. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Provérbios, capítulo 16, versículo 9. Ouço agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem os que lhe acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Tiago, capítulo 4, versículo 13
a 15. Saiba que seu investimento pertence a Deus. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu, capítulo 2, versículo 8 e 9. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem a estabeleceu sobre os mares e a firmou sobre as águas. Não ame o dinheiro. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10. Não confie nas riquezas. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Provérbios, capítulo 11 e versículo 28. Confie no Senhor. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Agora, 2 versículos de bônus para você. Dízimo. Dar o dízimo é reconhecer que tudo aquilo que nós temos vem do Senhor. Significa devolver uma pequena parte de tudo aquilo que Deus derrama das nossas vidas. Quando temos um coração grato, certamente daremos com alegria. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vós tantas bênçãos que nem terão onde guardá-la. Malaquias, capítulo 3, versículo 8 e 10. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Lucas capítulo 21, do 1 a 4. E quando Deus concede riqueza e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Eclesiastes capítulo 5, versículo 19. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Provérbios capítulo 21, versículo 5. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. 1 Timóteo capítulo 6, versículo de 6 a 10. Paulo adverte contra a perigosa tentação de querer ficar rico, de perseguir cada vez mais o que é valioso, apenas nessa vida passageira. Ele diz que isso é uma armadilha e nos diz como evitá-la. Procure ser piedoso e contente-se com o que tem. Aprendamos
a nos contentar agradecendo a Deus pelo tempo, dinheiro e talentos que já temos. À medida que buscamos maneiras criativas de usar nossos recursos atuais, aprendemos a lidar com o dinheiro com uma mente focada no reino, e isso irá evitar que caímos em um insaciável desejo por mais. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Salmos 54, 4. Não confie no dinheiro. Quando passamos por alguma necessidade, vamos confiar primeiramente em Deus. Vejam os corvos, não semeiam nem colhem, não têm despensa nem depósito, mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Lucas, capítulo 12, versículo 24. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga suas intenções. Peça a Deus que abençoe seus planos e eles darão certo. Ore sobre decisões financeiras. Pergunte a Deus como Ele quer que você cuide do dinheiro que vocês têm. Jesus disse: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabes que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus capítulo 6, versículo 31 a 34. Amém. Melhores versículos sobre investimento. Ao ler as Escrituras, ficamos maravilhados com o cuidado do Senhor que tem com aqueles que acreditam e creem nele. Ele realmente se importa com seus filhos, se importa tanto que até mesmo deixou lições financeiras para sabermos investir da forma correta. Diante dessas lições, só nos basta conhecê-las e praticá-las. Portanto, analise esses versículos que, para mim, são os melhores versículos sobre investimentos e aplique-se em seus investimentos. Peça sabedoria para você administrar tudo aquilo que vier à tua mão. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Sou seu amigo pastor Paulo Almeida. Desejo a você prosperidade, abundância e que Deus venha suprir e prover sobre a tua vida. Não se esqueça de se inscrever, deixar o teu like, em nome de Jesus.